Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro começou a semana discutindo a violência. No fim de semana, 3 PMs foram assassinados e uma médica também numa tentativa de assalto. O Rio tem que pensar grande e tem que pensar além do seu tempo. E a gente aqui está sempre pensando grande, sempre pensando além do seu tempo. A ideia, segundo eles, era para poder barrar o som, porém é nítido que essa barreira, o único intuito dela é para quê? Para que as pessoas que saem do aeroporto do Galeão e vão sentido a Zona Sul não consigam ver a realidade da cidade. De coisa tacanha, michuruca, mal feita no Rio, sempre aquela coisa improvisada, sabe, puxadinho. Chega, o Rio é uma cidade que precisa se dar o respeito. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Que nós estamos sem salário, estamos sem receber salário, sem condições nenhuma de salário. A cada dia que passa, um policial militar morre. Ontem, um bombeiro morreu. Tinha 2 filhas e uma esposa grávida. Isso é uma vergonha no Rio de Janeiro. Que Olimpíadas é essa? Oi gente, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao Politizando. Hoje nós vamos falar especialmente sobre a Olimpíada, esse assunto que está causando alvoroço aí no país. Bom, para começar eu queria elucidar questões em relação aos gastos, tá? A Olimpíada está estimada em 39 bilhões de reais, de acordo com algumas videoaulas que eu assisti. E desses 39 bilhões, 17 bilhões são dinheiro público, são investimento público, e o restante seria investimentos de empresas, investimento do próprio Comitê Olímpico, de patrocinadores. Quando acontecem eventos desse porte, empresas como a Coca-Cola, McDonald's, Bradesco, elas injetam muita grana, então elas também têm uma responsabilidade grande aí dentro desses 39 bilhões, tá? Bom, eu separei alguns jornais, tá? Para ver como que a mídia, né, tá repercutindo a situação e tal. E parece que o mais equivocado nisso tudo é o próprio prefeito do Rio, o Eduardo Paes, que deu declarações polêmicas e acabou se atropelando aí. Esse jornal é de dia 5 de julho. Ele disse à CNN, ou seja, disse para o mundo inteiro, né? Porque a rede CNN é super conhecida. O Eduardo Paes deu uma declaração dizendo assim, em relação à segurança: é o tema mais importante no Rio e o Estado está fazendo um trabalho horrível. E completou: vai ter a Força Nacional, o Exército e a Marinha, todos estarão aqui. É um alento o setor não ser responsabilidade só do governo. E essa declaração deu muita polêmica, né? Lógico, porque assim, deu a entender que ele quis tirar o corpo fora e jogar e responsabilizar o Estado do Rio. O secretário de Segurança, né, do Estado ficou extremamente consternado. E o Eduardo Paes acabou meio que voltando atrás e falando que confia no governador Dornelles e espera que coloque o secretariado para arregaçar as mangas e pare de tanto blá blá blá. O Dornelles que é o governador interino, porque o Pezão está afastado por alguns problemas de saúde. Aqui o Paes, a cara de satisfação dele andando no Transolímpico. E nesse inteirinho também houve uma manifestação de policiais civis no aeroporto do Galeão. Eles estavam recebendo as pessoas com faixas escritas "Bem-vindo ao Inferno", uma forma de, olha só a situação, se manifestar aí contra os salários atrasados e as condições de trabalho que eles têm enfrentado. Bom, mais adiante, nessa semana agora, eu fiquei impressionada com essa imagem. Esse aqui é um painel que eles disseram, que era de isolamento acústico, que decorativo e tal, mas na verdade é para tampar as favelas, porque
aqui é a linha vermelha que dá acesso ao Galeão. E ela é cercada pela periferia. Aí aqui diz até na foto legenda: janela indiscreta, painel incompleto com decoração olímpica separa a linha vermelha do complexo da Maré no Rio. A prefeitura nega que seja para esconder a favela. Olha a situação que a gente está. E aí, nesse mesmo jornal, saiu aqui uma outra fala do Paes, que jogos são oportunidades perdidas para o Brasil. Segundo ele, não estamos nos apresentando bem. Com essa crise econômica e política, com esses escândalos, este não é o melhor momento para estar nos olhos do mundo. Então, o próprio prefeito do Rio não está, parece que, consentindo com o evento. E ele chegou a dizer anteriormente que quando digo que a Olimpíada é do Brasil, é porque precisamos mostrar que o país não é só lava-jato, não é só roubalheira, não é só falta de planejamento. E depois ele começou a modificar essa fala, começou a criticar, parece que talvez ele tenha visto que as coisas não estavam acontecendo da forma como ele previu e começou a mudar, né, a sua posição. Ele disse aqui num outro momento, no dia 5 de julho, o que nos fez sensibilizar os eleitores do COI foram não as mazelas do Rio. Não venham aqui esperando Chicago, Nova York ou Londres. Enfim. E aqui também tem uma notinha que me chamou muita atenção a respeito da Baía de Guanabara. Porque o governo, o estado do Rio, não conseguiu despoluir a Bahia, que era uma promessa, né, já que os atletas vão competir lá. E o Paes disse assim, ele se eximiu. A preocupação com o vírus da Zika e a poluição da Baía de Guanabara, ele disse assim que não são temas olímpicos, sendo que são artefatos presentes na Olimpíada, né? E eu fiquei até, assim, envergonhada como brasileira. Tava lendo a entrevista de um atleta hoje no Globo, e ele disse que ele que vai competir na Baía de Guanabara, ele disse que nunca competiu num lugar tão sujo assim. Uma vez que não vão despoluir para os Jogos Olímpicos, para mim nunca mais vai despoluir. A gente vai ter essa baía suja para o resto da vida. Então, a imagem que a gente está passando. E para terminar, não é brincadeira, gente. Olha só, França alerta sobre plano terrorista na Rio 2016. Tá parecendo assim que eu tô fazendo uma conspiração, mas não é, tá, gente? São notícias, eu tô mostrando aqui as fontes e tudo. O que acontece? Tem um brasileiro que tá ligado aí, parece, ao Estado Islâmico, e ele estaria planejando um atentado terrorista aos franceses nos Jogos. E aí, o ataque seria cometido por um brasileiro em nome de grupo do Estado Islâmico. Foi divulgada, a declaração foi feita em 26 de maio aos deputados, mas veio a público ontem. Em seu depoimento, o general revelou por acidente que documentos de inteligência militar da França indicavam a organização de um atentado no Rio de Janeiro pelo Estado Islâmico. Enfim, essa é a situação, então, que a gente está encontrando aí para receber os Jogos. E ontem teve também mais manifestações. Policiais e bombeiros da Força Nacional que estão no Rio, eles realizaram um protesto contra os pagamentos e as más condições do apartamento que estão alojados. Parece que tem uns que eles estão em lugares que não tem chuveiro e cama. Senhor. E aí, depois disso tudo, você fala, pô, Vanessa, eu comprei ingresso para os Jogos, a gente pode pensar assim e tal. Isso são notícias, gente, tá? A opinião, eu não quero influenciar ninguém. A sua opinião em relação aos Jogos depende de você. Eu tô fazendo um papel aqui informativo, tá? Se você comprou, se você gosta, se você vai nas competições, vai com Deus, que você vai precisar dele mesmo. Brincadeira, mas, né? Isso é a forma de ver as coisas de cada pessoa. E agora eu tô torcendo para que, né, esses indícios aí
não deem nada, que a gente queime a língua e que esses jogos eles consigam, que o Rio consiga sobreviver a tudo isso, tá bom? Então, semana que vem eu volto, trago mais notícias aí do mundo da política para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!